Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 3 do 7º ano. E o tema da nossa aula é Povos Africanos, Gana e Mali. Para isso, nós temos os seguintes objetivos a serem atingidos. Explanar sobre os griots responsáveis pela propagação da história da África de maneira oral, identificar a importância e os principais rios da África, descrever a atividade econômica de Gana, relacionar as ações dos principais líderes de Mali, os Mansas, e identificar as principais cidades de Mali e sua influência sobre a cultura. Antes de mais nada, pegue seu caderno, lápis, borracha, caneta e também o livro didático, que é o seu principal parceiro. Faça as anotações de todas as informações que você achar relevante da aula de hoje. E se tiver alguma dúvida, anote também. É importante você depois perguntar ao seu professor, ok? Vamos iniciar a aula de hoje. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a África, esse continente todo cheio de cultura, uma cultura diversificada e que tem relação com o Brasil. Então, antes de começar, você sabia que boa parte do que sabemos sobre a África vem da oralidade? São os griots, os contadores da história desse continente surpreendente. Os griots, eles recitam histórias, as histórias que são tradicionais do grupo e geralmente são acompanhadas de música e também poesia. Para isso eu coloquei ali a imagem deles representando essa contação de histórias. Pensa como é bacana, porém, por outro lado, ela pode se perder a partir do momento que ela não é escrita. A importância aí do papel também de um historiador para fazer esse registro de toda essa história que é passada de geração em geração. A importância dos rios. Lembrando lá quando estudamos sobre a antiguidade, as primeiras civilizações, elas surgem próximas de rios. Por quê? Porque eles eram importantes principalmente na produção agrícola, né? A produção de alimentos, mas também para matar a sede, enfim, situações de higiene e também cozinhar alimentos. Mas para o continente africano. Então, o continente que é muito extenso, os rios, eles acabam sendo vias importantes de ligação entre as cidades, principalmente na questão comercial. Os principais rios deste continente, Níger, Nilo, que a gente falou muito quando tratamos sobre o Egito, Zambeze e também o Congo. Reinos de Sahel. Estão percebendo no mapa onde fica mais ou menos Sahel? Fica ali ao sul do deserto do Saara. Ali que vão surgir esses principais reinos que a gente vai estudar um pouquinho aqui. O reino de Gana, coloquei para vocês terra do ouro. Pensa, quando a gente fala em África, muitas vezes a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a questão de pobreza, fome, situações assim precárias de miséria. Agora pensa que tivemos o reino de Gana, rico em ouro, mas o que aconteceu? Para onde foi levado? Quem levou? Então vamos entender um pouquinho sobre a história desse reino. Então o reino de Gana é o mais antigo de Sahel e estabeleceu-se por volta de 300 depois de Cristo. A principal atividade econômica desse reino era o comércio e a moeda utilizada era o sal. O sal também ele era utilizado na alimentação e, por que não dizer,
na conservação de alimentos. É só lembrar da conserva que a mãe faz, geralmente coloca-se sal ali, a questão da carne seca, usa-se o sal para fazer com que ela conserve. Mas ainda o ouro era a principal riqueza. A religião deles foi influenciada pelo Islã. Por quê? Porque eles tiveram relações comerciais com árabes islâmicos, aquela religião monoteísta, cujo profeta Alá, aliás, cujo profeta Maomé, o Deus superior que eles chamam de Alá, livro sagrado ao Corão. Nós estudaremos um pouquinho mais à frente, mas acredito que vocês já tiveram relação com alguns desses conceitos, alguns desses nomes. Coloquei também para vocês a imagem de Qumb Saleh, que foi o centro comercial do reino. Chegou a ter cerca de 20.000 pessoas, pensa só. Então, só que Gana, com o passar do tempo, ela foi dominada pelo reino de Mali. Até o Zezinho tá lembrando aqui, ó, reino rico, né? Eles eram ricos sim, principalmente no ouro e o sal, que era uma moeda importante. Por isso que em 1235, Sundiata Keita, o príncipe leão de Mali, vai conquistar a região. Ele tinha uma carinha de mal, segundo o Zezinho, vocês acham ou não acham? Acho que sim, né? Então, o Império de Mali, lembre-se que reino, eu tenho um território governado por uma pessoa. Quando eu falo em império, imperador, ele vai dominar várias regiões, tá? Então, pode ser vários reinos, que têm às vezes até características diferenciadas, mas elas devem, digamos assim, continência, respeito, enfim, por um imperador especificamente. Império de Mali, ele desenvolveu-se então entre o século 13 e 16. O líder em Mali, ele era chamado de Mansa, que significa rei dos reis. Mansa Musa, ou seja, o rei Musa, foi um dos líderes mais ricos da história. Ele era um líder que incentivava a cultura. Ele chegou a construir escolas e bibliotecas durante o seu reinado. Era a base da manutenção do Estado, da corte do líder, Mansa. Atividades como, então, atividades que sustentavam o Estado. Por meio delas se arrecadavam impostos, comércio, controle das rotas transsaarianas e a cobrança de taxas sobre produtos como ouro, sal, escravos, marfim, noz de cola, entre outros. Inclusive, o Mansa, ele tinha uma vida luxuosa, com o propósito de demonstrar o seu domínio, o seu poder perante os demais. A população, o grande povo, ele não era muito favorecido pelo comércio transsaariano. Única exceção seria o sal, que também era um dos itens da sua alimentação. Assim como em Gana, também era um produto de grande valor. Eles viviam em vilarejos, cujas casas eram feitas de barro. As principais produções deles eram o milhete, o sorgo, inhame, algodão e também o feijão. Eles tinham criações de bois, camelos e cabras. Pescavam, teciam e produziam objetos artesanais, entre eles cestas e potes. Ao contrário dos líderes que viviam no luxo, Mansa e os seus familiares, a população, o grande povo, tinha uma vida mais simples, até pelo fato de terem que sustentar esse estado por meio da cobrança de impostos. As principais cidades, nós temos Djenné e Timbuktu,
que eles eram centros culturais do Reino de Mali. Centros culturais até de discussões, de estudos. Isso que era já ali da parte do governo de Mansa Musa, uma necessidade de investir nos estudos na cultura desse povo. Revoltas internas e disputas pelo poder fizeram com que este império, o Império de Mali, enfraquecesse. Enfraqueceu de tal maneira que no século XV o Império Songhai domina toda a região. Na próxima aula, nós iremos conhecer um pouco de outros dois povos africanos, Iorubás e os Bantus. É importante destacar, não sei se ficou claro para vocês o porquê estudamos os africanos, mas volto a dizer, eles fazem parte das raízes do povo brasileiro, sendo elas a primeira raiz indígena, porque eram povos que já habitavam o Brasil. Aí nós temos a ibérica, principalmente de portugueses, mas tem a questão dos espanhóis, e a africana, em que são trazidos à força para o Brasil para tornarem-se escravos. Isso ao longo de 300 anos. Então, essas são as três raízes do povo brasileiro. Ele vai se formar a partir destes grupos. Iorubás e Bantus são um dos grupos que são trazidos à força aqui para o Brasil e compõem essa mistura, essa miscigenação entre os grupos formando o povo brasileiro. Os demais, italianos, alemães, japoneses, chineses, entre outros, eles vêm depois. Tem sua importância? Tem, mas a formação inicial se dá entre esses três, ok? Acredito ou espero que vocês tenham compreendido, feito as anotações, colocaram suas dúvidas e que tenham algumas curiosidades que vocês possam buscar depois na internet. Agora a gente vai para a atividade. Bons estudos a todos, um abraço e tchau!